And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora boas, malta, vamos aqui para mais um ponto break. Vamos analisar os jogos para hoje, dia 14 de 11 de 2022. Ontem tivemos um jogo entre Taylor Fritz e Rafa Nadal, que acabou com a vitória do norte-americano por 2-7-0, 7-6 e 6-1. E também tivemos, durante a tarde, o jogo de abertura entre Auger Aliassime e Casper Ruud. O norueguês venceu por 7-6 e 6-4. Começando aqui pelo primeiro jogo, em termos de análise, o que nós vimos foi um mercado completamente desajustado pelo menos dos dois jogadores, mas não perceber a importância do momento para ambos. O Casper Ruud estreava-se no ATP Finals, o Auger Aliassime também. Lá está, existe sempre algum nervosismo, alguma ansiedade, e isso o norueguês soube trabalhar melhor esses momentos do que o jogador canadiano, que entrou como favorito para o mercado, com uma odd em média de 1,36, 1,40, uma odd desajustada pelo momento, e principalmente para aquilo que tinha dito anteriormente. O Casper Ruud tinha vencido os últimos dois jogos frente ao Auger Aliassime, este ano em agosto em Montreal, em casa do Auger Aliassime, onde ganhou por 2-0, também tinha ganho em Madrid, em terra batida por 2-1 no ano passado. Aqui tivemos um jogo onde o Casper Ruud foi melhor no capítulo do serviço, principalmente no segundo serviço, fez 78% dos pontos ganhos no segundo serviço contra 57% do Auger Aliassime. Também na resposta foi melhor, ganhou 43% nos pontos no segundo serviço do adversário, ao contrário do canadiano que venceu apenas 22%. Teve menos winners, mas também teve menos erros não forçados. Foi um jogo que podia ter ido para qualquer lado. Se vocês repararem, até ao tie-break não tivemos nenhuma situação de breakpoint para nenhum deles. Pois no tie-break aqui basta um ponto, basta um mau serviço, basta uma bola perdida na rede e faz com que um ganhe e outro perca. No segundo set, também até ao break, até aqui não tinha havido nenhuma situação no break. Até o Casper Ruud que estava a ter mais dificuldades em fechar. Por exemplo, ele subir para 2-2 foi a advantage, foi o único jogo, para além do 5-3, a confirmação do break, que foi advantage, mas isso tem aqui a ver com momentos de pressão, a lidar contra o prejuízo, a servir para igualar o adversário. No entanto, foi um bom jogo também para aproveitarmos aquele handicap positivo. E aqui também o jogo do Rafa Nadal contra o Fritz, para quem esteve no acompanhamento, tinha dito que não estava a gostar da linguagem corporal do Rafa Nadal. Mais para o final do set começou a afinar melhor o seu serviço, mas teve ali várias situações nos primeiros jogos de serviço que não teve muito bem. Por exemplo, no 2-1 teve que salvar um breakpoint. No 2-2 também o Fritz também engatou. Depois ali foi a fechar em branco. O Rafa Nadal também a servir para 4-3, também teve que salvar dois breakpoints, mas lá conseguiu salvar. E depois lá está, no tie-break, claramente a percentagem de serviço do Fritz estava na casa dos 80 no primeiro e 78 no segundo, ao contrário do Rafa Nadal, que estava a ganhar 76% no primeiro serviço e 40% no segundo, em média. Por isso aqui o Fritz teve uma melhor estratégia, foi um jogador mais agressivo, fez mais winners, fez menos erros não forçados. O Rafa Nadal, como esteve parado praticamente durante 2 meses, na verdade jogou Paris, mas fruto também dos problemas estomacais e também ficou logo para a primeira ronda, e ter sido pai em outubro, foram muitas mudanças num curto espaço de tempo, e além disso tinha a pressão de ganhar aqui o ATP Finals. Não vinha nas melhores condições, mas quando digo que tinha a pressão é porque é o único título que falta na carreira do Rafa Nadal, é esse ATP Finals, e havia sempre aqui uma tentativa, uma ambição de conquistar esse torneio. Para hoje vamos ter dois jogos, vamos ter o Daniil Medvedev contra o seu compatriota Andrei Rublev, e vamos ter Stefanos Tsitsipas contra Novak Djokovic. Começamos pelo primeiro jogo, que é o jogo entre o Daniil Medvedev e o Rublev, que está marcado para 1 da tarde. O Rublev vem de uma derrota frente ao Giroud em Masters 1000 de Paris, ao Giroud que viria depois ganhar na final ao Novak Djokovic e ganhar o seu primeiro Masters 1000 com 19 anos, um feito inédito. E temos aqui um Rublev muito longe daquele Rublev do ano passado. É verdade que nos últimos 10 jogos tem 3 derrotas, uma frente ao Giroud, como já tinha dito, uma frente ao Dimitrov em Viena e outra frente ao Stefanos Tsitsipas no Cazaquistão. Depois temos, do outro lado, o Daniil Medvedev, que em 10 jogos tem 2 derrotas, uma frente ao Novak Djokovic em Astana e outra frente ao Alex de Minaur em Paris. Esta derrota aqui em Paris
Vamos ver como é que ele vai conseguir lidar e como é que vai conseguir superar, porque era um jogador que era extremamente favorito para ganhar esse jogo. Acabou por perder o primeiro set em 6-4, depois ganhou o segundo em 6-2. Parecia que estava a engatar, mas chega ali ao terceiro set e os índices físicos baixaram bastante, porcentagem de primeiro e segundo serviço também. Não é normal ver um Daniil Medvedev a ganhar apenas 60% dos pontos no seu primeiro serviço, nem 46% no segundo. E depois foi um jogador que, em termos de winners, teve poucos winners para aquilo que normalmente costuma ter. Normalmente é sempre um jogador com muitos winners, também com muitos erros não forçados, mas aqui o Alex de Menor teve mais winners e menos erros não forçados, por exemplo, no terceiro set, e foi uma boa estratégia. É um jogador que lida muito bem contra o prejuízo, um jogador que é muito rápido, nunca dá nenhuma bola por perdida e gosta sempre de jogar esses grandes jogos contra grandes jogadores. Para esse jogo, além disso, em termos de confronto direto, o Daniil Medvedev ganhou todos os jogos do seu compatriota, à exceção do último, em Cincinnati o ano passado, onde o André Rublev venceu por 2-1. Aqui acredito num 2-0 que está perto do 90 e parece-me ser o mais sensato a fazer, na minha opinião. Acho que o André Rublev é um jogador muito intenso, é um jogador que tenta sempre procurar winners, mas é aquele jogo mais desconcertante do Daniil Medvedev, esconder até o último momento a pancada, e também é um jogador fisicamente e mentalmente mais bem preparado para esse tipo de torneio, e sabemos que o André Rublev mentalmente é um jogador fraco, é um jogador que começa a falhar uma, duas, três bolas, começa a ficar desesperado, começa a ter ali uma linguagem corporal negativa para o momento, e por isso, sinceramente, vou ficar aqui a favor do Daniel Medvedev por 2-0. Claro que é um Elite Finals, claro que todos os jogadores estão motivados, todos os jogadores querem ganhar, mas acredito que o Daniel Medvedev tem mais armas para vencer o seu compatriota por 2-0 do que o contrário. Tem um grupo exigente e é um dos candidatos a vencer este Need Finals. Depois vamos ter o cartaz do dia, o jogo entre Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Djokovic que perdeu na final do Masters 1000 de Paris frente ao Agerun por 2-1, onde ganhou o primeiro set por 6-3, depois perdeu o segundo por 6-3 e depois 7-5 no último. Dizer também que o Djokovic teve ganhado 3-1 no último set, depois deixou-se recuperar, mérito também do adversário. E, como eu costumo dizer, até são dois jogadores que têm uma forma de ver o ténis e de estar no ténis muito parecida, e não é à toa que depois o Novak Djokovic elogiou-o bastante e até disse que tinha uma forma de jogar muito, muito parecida, deixar o coração em campo, e realmente foi isso que o Roger Rune fez, além de também conseguir puxar o seu público para o seu lado, também é muito importante, e a parceria com o Patrick Mouratoglou fez toda a diferença naquilo que tem sido esses últimos jogos do Roger Rune. É a única derrota nos últimos 10 jogos do Djokovic. Nos últimos 15 tem apenas 2 derrotas, uma frente ao Galaxy Lever Cup e essa contra o Giroud. Já o Stefanos Tsitsipas tem sido um jogador mais irregular. Nos 15 jogos tem 4 derrotas. A última frente ao Novak Djokovic nas meias finais do Masters 1000 de Paris. Depois perdeu em Viena contra o Šorić e perdeu em Estocolmo contra o Giroud. E ainda perdeu em Astana contra o Novak Djokovic na final por 6-3 e 6-4. Em termos de confronto direto, a última vitória do Stefanos Tsitsipas frente ao Djokovic foi em Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, em 2019. De lá para cá, são tudo vitórias do Djokovic, e a última foi semana passada em Paris por 2-1. Para esse jogo, e olhando aqui um bocadinho o que tem sido a história dos jogos entre os dois jogadores, onde normalmente o Stefanos Tsitsipas consegue roubar um set, aqui, em termos de valor, acredito que poderá haver aqui uma tendência para o over 22,5, e há aqui um mercado que me chama particularmente a atenção. A vitória do Djokovic anda na casa de 1,30, 1,35, mas tem aqui uma opção que é Djokovic vence acima de 22,5, está a pagar 1,5€ por cada euro, um modo de 2,50 em média. Um modo interessante para aquilo que pode-se esperar. Para aqueles que se sentem-se mais seguros em estar do lado do Djokovic, aí aqui tem uma opção que é Djokovic menos 1,5 em sets, o Djokovic a ganhar por 2-0. Está praticamente à mesma odd do Daniil Medvedev, e eu, no entanto, acho mais provável o Daniil Medvedev ganhar por 2-0 ao André Rublev do que o Djokovic ganhar ao Tsitsipas, principalmente para aquilo que tem sido a história dos jogos entre os dois. E lá está, o
Djokovic já ganhou este torneio em 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015. O Tsitsipas foi campeão em 2019. Por isso, ambos os jogadores sabem a sensação de vencer este torneio. E lá está, nesses grandes palcos, eu vejo sempre um Tsitsipas calmo, um Tsitsipas a tentar jogar o seu melhor jogo, e vejo sempre um Djokovic também a dar o seu melhor. Por isso, prevejo aqui um jogo equilibrado dentro daquilo que é possível, mas vejo um Djokovic a sair com o triunfo. No entanto, não estou muito convencido se será por 2-0. Por isso, eu aqui, mesmo correndo o risco de ser 2-0, prefiro estar Djokovic e over 22,5, pagar uma odd 2,50 em média nas casas portuguesas, do que ir no Djokovic 2-0 a 1,90. De correr esse risco, vou acreditar que vai ser um jogo longo, tal como foi o último entre os dois em Paris, onde o Djokovic ganha por 2-1, e lá está, depois vamos ver. É um jogo que também vou estar a seguir em direto. Qualquer coisa também posso conseguir arranjar alguma posição em live que ajude a cobrir um bocadinho o prejuízo que poderei vir a ter com essa posição do Djokovic over 22,5, ou então até uma entrada complementar que ajuda-me a ganhar independentemente do cenário final. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações. Estamos a ver-nos numa próxima oportunidade aqui no Need Final.